Abrir a sua Bíblia ou acompanha aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Segunda Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Preciso, Moisés, não vai. Preciso que você retire aí e coloque de novo, está atrás o pendrive do controle. Tá? E já vai passando aí, por favor. Passa aí, Jéssica, para mim, por favor, tá? Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Dá um tempinho para você achar na sua Bíblia, se você assim preferir, tá bom? Todos acharam? O texto da palavra de Deus nos diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Mais uma vez, suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Pai, é a tua palavra e nós estamos aqui mais uma vez para beber da tua fonte. Fala conosco, mexe com a gente, dá-nos mais uma vez a tua revelação. Deus, ilumina nossa mente, nosso coração, para que possamos receber aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. É a tua igreja reunida, é o teu povo reunido, é essa nação chamada de santa, povo que leva o teu nome, que está aqui reunido nessa noite, e nós temos uma grande expectativa no coração de que o Senhor vai falar, como já tem falado até aqui. Pai, que uma vez essa palavra chegando a cada um de nós, que nós possamos colocá-la em prática, que nós possamos vivê-la, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Que o Senhor nos ajude, porque muitas vezes é difícil. Que o Senhor nos fortaleça, nos capacite, nos dê forças, para que nós consigamos cumprir o teu propósito aqui nessa terra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Nada, Moisés? Ok. Bom, para falarmos aqui nessa noite do soldado cristão, né, nós precisamos entender que a Bíblia, ela traz algumas designações, algumas metáforas do cristão. Quando você abre a Bíblia como um todo, sobretudo no Novo Testamento, você percebe nitidamente que algumas designações são dadas, né, alguns nomes são dados, algumas atribuições são dadas a um cristão. Então, o cristão, por exemplo, na Bíblia, no Novo Testamento, é visto como um atleta, né, que percorre uma maratona, que participa de alguma disputa. O cristão, ele é visto como sendo filho de Deus, né, o filho amado que se relaciona com o seu Senhor. Muitas designações são dadas, são feitas para os cristãos na Bíblia. Mas uma das mais belas que eu encontro e mais desafiadoras que eu encontro nas Escrituras Sagradas é justamente aquela que nos compara a soldados. A soldados, discípulos que foram chamados por Deus para fazerem parte de um grande exército. Discípulos que foram chamados por Deus para batalharem uma batalha. Homens e mulheres que foram chamados no tempo e no espaço, na história, para batalharem uma batalha que é pessoal, mas também que é coletiva.
que tem a ver com a nossa vida pessoal, nossa vida individual, mas tem a ver sobretudo com o reino, tem a ver sobretudo com a igreja, tem a ver sobretudo com o povo de Deus como um todo. Então, como já lhes disse, eu gosto muito dessa designação, dessa metáfora que nós encontramos na Escritura Sagrada, sobretudo que nós encontramos hoje aqui nesse texto da carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 que nós vimos aqui, nos versos 3 e 4, porque esse texto mostra muito do propósito de Deus para a nossa vida. E para que você entenda um pouco do que está acontecendo aqui, Paulo escreve a sua carta a Timóteo. Timóteo era um jovem, filho na fé do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já era velho, um soldado velho, um velho soldado, já prestes a ser executado. Depois de batalhar pelo reino, depois de trabalhar a vida inteira, por assim dizer, em prol do reino de Deus, da igreja, plantando igrejas, anunciando o evangelho, levando o evangelho aos gentios, ele se encontrava velho, prestes a ser executado, mas ainda assim encontrou forças para orientar o jovem Timóteo. Interessante que esse velho soldado, ele está justamente aconselhando a um novo soldado, a um soldado jovem, que estava começando a sua carreira, que estava começando a sua trajetória como soldado de Cristo. E Paulo o aconselha a suportar a guerra, a suportar as lutas, a suportar o sofrimento, como todo soldado deve fazer, bem como não se envolver demasiadamente com os negócios da vida civil. É interessante porque Paulo, ele vai dizer para Timóteo que ele deveria submeter-se ao seu Senhor, assim como um soldado submete-se ao seu senhor na guerra, assim como um soldado tem que se submeter ao seu comandante na batalha. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, você como jovem soldado, submeta-se em tudo ao seu comandante. Submeta-se em tudo, cuidado para você não se envolver demais com as questões alheias, que não tem a ver com o reino, com a batalha. Cuidado para você não dar valor, ou mais valor, às questões de fora, que tanto podem roubar o nosso coração. Cuidado para você não se envolver com essas coisas, mas priorize a vontade do Senhor dos Exércitos. E é interessante porque quando a gente usa essa expressão, Senhor dos Exércitos, não vai, passa mais um por gentileza. Nós encontramos com o Salmo 46, versos de 7 a 11, olha só o que o texto nos diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Mais uma vez, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Que coisa bonita! Olha o que o salmista está falando. Ele começa dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele está dizendo que o homem de Deus, a mulher de Deus, é alguém que tem um Senhor, que tem um comandante, que tem alguém que cuida dele, que dá as diretrizes, que mostra o rumo, que dá o caminho. Mas ao mesmo tempo, se ele é Senhor, ele exige submissão de Senhor dos seus servos. Ele exige que os seus servos se voltem para ele com puro desejo de serem usados por esse Senhor. Tem uma expressão interessante no meio ali do texto que nós lemos, que fala assim: parem de lutar. Sabe por que muitas vezes, permitam aqui um parênteses no que eu estou dizendo, sabe por que muitas vezes nós batalhamos demais, desnecessariamente? E quando eu falo batalhar demais, eu não estou falando das batalhas do Senhor, eu estou falando batalhas nossas, pessoais, que nós criamos. Nós não paramos de lutar porque nós não nos submetemos ao Senhor dos Exércitos. Nós não paramos de lutar porque nós não entregamos de verdade a vida a Ele. Nós não paramos de lutar porque nós não confiamos suficientemente nesse Senhor dos Exércitos e continuamos batalhando batalhas que não são para nós batalharmos.
E o salmista vai dizer: parem de lutar. Cuidado para que vocês não estejam batalhando batalhas, lutando guerras desnecessárias. E quantas vezes nós lutamos batalhas desnecessárias? Batalhas, guerras que Deus não está mandando que lutemos, que batalhemos. E tudo isso porque muitas vezes nos tornamos soldados desobedientes, soldados rebeldes, soldados que não se submetem a um comando. Porque todo soldado tem um comando, como eu estou lhes dizendo. Todo soldado precisa submeter a um superior. Nós somos soldados de um exército, né? Estamos debaixo de um comando. Eu me encontrei com essa foto, não sei quem vai lembrar aí, quem tem Facebook. O João Marcelo, que não está aqui nessa noite, está de férias. Ele foi para Florianópolis e ele tirou a foto, né, dessa companhia de comando. E essa foto é do comando da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada em Florianópolis. Ele nem sabe que eu estou falando sobre isso, ele está de férias, nem sabe que eu estou usando uma foto dele do Facebook como ilustração aqui nessa noite. Mas eu gostei, né? Ele mandou essa foto, falou assim: que saudade do tempo do comando, porque parece que ele serviu nesse comando. O João Marcelo foi oficial, né? Parece que do exército, não sei. E ele serviu aqui. Interessante esse lema. Você pode ler ali comigo? Tropa coesa, abnegada e comprometida com a missão. Vamos repetir? Tropa coesa, abnegada e comprometida com a missão. Só vocês agora. Tropa coesa, abnegada e comprometida com a missão. A igreja, o povo de Deus, é como uma tropa, é como um exército, é como um grande exército espalhado pelo mundo, que deve viver a vida, deve viver essa caminhada debaixo da orientação de um comando. Mais uma vez, o texto que nós já lemos essa noite vai dizer assim: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou, já que deseja agradar ao seu comando, já que deseja agradar ao seu senhor, já que deseja agradar ao seu comandante, ao seu maioral. A igreja precisa se ver, precisa se entender como sendo um exército de Deus nesse mundo, preparado para batalhar as batalhas de Deus, as guerras de Deus. E aí, à luz dessa ilustração, à luz dessa foto que eu trouxe para vocês, com esse lema desse comando lá da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada em Florianópolis, tropa coesa, abnegada e comprometida com a missão, eu acredito que essas são 3 características, ou 3 das muitas, quem sabe, características do batalhão de Deus, do exército de Deus. Eu queria justamente nessa noite trabalhar com vocês essas 3 características da tropa de Cristo. A primeira delas, como já falei aqui, já vimos, é a coesão. Eu acho interessante porque essa palavra coesão, ela, na química, não sou a pessoa mais indicada, Priscila me perdoe, o Olavo não está por aqui, nem a Mirna, né, que são químicos aí, me perdoem aqui pela impropriedade, quem sabe, ao falar desse assunto aqui, mas coesão na química, eu tenho que dizer parece, né, não pode dizer que é, porque eu falo que é e não é, depois vai brigar comigo. Parece que na química a coesão tem a ver com unidade molecular, tem a ver com algo que faz com que as moléculas elas estejam unidas, faz com que as moléculas estejam juntas, não separadas. E eu gosto muito dessa ideia da coesão, e essa palavra ali, ela é muito significativa, porque ela fala justamente de uma capacidade ou de uma característica que todo exército deve ter, se não quiser ser derrotado. Porque um exército, ele só vai permanecer de pé, e isso é uma característica fundamental, se estiver unido, se estiver coeso, se estiver debaixo de um comando, e estiver debaixo de uma autoridade, e se esse exército viver para isso.
Então eu estava pesquisando, né? E essa palavra coesão na química tem a ver com essa unidade, essa capacidade das moléculas se manterem unidas. Se não for isso, a BPC depois briga comigo, mas eu acho que passa por aí. E na coesão desse exército, essa coesão é importante, por quê? Porque um exército coeso garante proteção. Um exército que vive coeso, que vive junto, que vive unido, que vive fechado, por assim dizer, ele consegue se proteger. Um soldado fora do comando, um soldado desgarrado, ele se torna uma presa fácil para os seus inimigos. Mas quando o inimigo vem e percebe uma tropa unida, uma tropa junta, essa tropa, ela se torna muito mais forte, e o inimigo teme a unidade dessa tropa. Então, trazendo isso para a igreja, que é essa tropa de Cristo, como nós estamos dizendo aqui nessa noite, é de extrema importância que esse exército de Deus, que esse batalhão, que essa tropa chamada igreja, viva em unidade, viva essa coesão, porque garante proteção, garante incentivo também e garante força. Já percebeu isso? Como que quando a gente chega aqui nesse exército ou nessa tropa, às vezes desmotivados, desanimados, tristes, quando a gente chega aqui e o irmão dá aquele abraço gostoso na gente, né? Não tem como não falar do Igor, né? Dá aquele abraço quebra-ossos na gente, né? Que te aperta, você fala, para, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Mas aquele abraço do Igor e de muitos aqui, esses abraços, eles são extremamente incentivadores, porque muitas vezes na caminhada nós perdemos o ânimo. Muitas vezes na caminhada nós ficamos para baixo, nós ficamos sem força, desmotivados. E aí quando a gente chega na tropa e a gente encontra a tropa unida, coesa, essa unidade nos enche de ânimo de novo, nos enche de alegria de novo. Então essa coesão é importante porque ela produz proteção, e quando nós estamos entre o povo de Deus, nós nos sentimos mais protegidos. Quando estamos entre os irmãos, nós nos sentimos mais protegidos. Eu lembro, quando eu voltei dos Estados Unidos, em 2002, que eu dei uma de Jonas, você já conhece a minha história, a maioria aqui pelo menos, alguns não. Em 2002 eu larguei o seminário, desobediência a Deus, fui para Atlanta para ganhar dinheiro, né? Fui atrás do milhão, né? Fui querer ganhar dinheiro nos Estados Unidos, fui para Atlanta, isso em 2002. E aí, como não poderia ser diferente, né? Eu comi o pão que o diabo amassou, porque eu estava em desobediência a Deus. E eu tive um princípio de pânico, né? De síndrome do pânico lá. Teve um dia que eu abri a porta da casa, nevava. Tinha 10 anos que não nevava em Atlanta. Nevou justamente no ano que eu fui. Olha só, hein? Tinha 10 anos que não nevava em Atlanta. Nevou justamente no ano que eu fui em desobediência a Deus. E teve um dia, eu me lembro como se fosse hoje, eu abri a porta, nevava, lágrima, eu sozinha, lágrima corria aqui. E quando eu falei assim, eu vou sair correndo pela rua e vou voltar para o Brasil, na minha cabeça eu achei, eu quis sair correndo para voltar correndo, de verdade, correndo, com os meus pés para o Brasil, na minha cabeça, num momento de loucura. Só que aí eu vi que não dava para chegar no Brasil. O Badu, né, nosso pastor amigo, nossa igreja mãe, os familiares dele moravam perto de onde eu estava morando. Eu só consegui chegar até a casa deles, não deu para chegar no Brasil, mas cheguei até a casa dos parentes, da mãe do Badu, dos irmãos. Aí fiquei por lá, eles me acolheram, e eu passei uma noite em claro, né, numa crise de pânico. Eles me acolheram lá, e ali foi o início do meu retorno para o Brasil, porque eu entendi que eu estava em desobediência a Deus e que precisava voltar. E aí quando eu voltei ao Brasil, eu lembro que eu voltei com aquela sensação ainda do pânico, né, durante algum tempo. E eu me lembro que só tinha um lugar, duas situações em que minha alma se acalmava. A primeira, quando eu sentia aquilo que a gente chama de surdose, né, que você fica aquele zunido no ouvido, aquela confusão que você não consegue discernir os sons, ao mesmo tempo um nó na garganta, um buraco no estômago, e aquela sensação terrível de medo, de pânico, de angústia. Duas situações me salvavam. A primeira era quando eu ajoelhava no chão e começava a orar, abria a Bíblia de joelhos e começava a orar e ler a Bíblia. Isso me ajudava, eu sentia minha alma ganhando paz, e aquele sentimento ruim ia se acalmando, ia passando, eu ia me acalmando até o ponto que passava. E a segunda coisa é quando eu estava dentro da igreja junto com os irmãos. É impressionante, quando eu me reunia, eu estava na Barra ainda, né, debaixo do comando do Badu ali. Quando eu estava na igreja,
meu coração ia ganhando paz. Quando eu conversava com os irmãos, eu ia me acalmando. Duas situações: ou de joelhos, lendo a palavra de Deus, com choro, com pranto naquela situação, ou entre o povo de Deus. Sabe por quê? Porque entre o povo de Deus tem proteção. A gente se protege, pelo menos deveria ser assim, né? A gente se incentiva e a gente ganha força para continuar caminhando. Daí a importância da gente continuar, de nós como soldados investirmos nessa unidade, nessa coesão. Meu irmão, entenda uma coisa: a unidade da igreja depende de você. Claro, sabemos que estamos aqui, o Espírito Santo nos agrega, nos reúne, o Espírito Santo nos une com a sua presença, mas nós precisamos entender uma coisa: para acabar com isso é muito fácil. E tem gente que tem uma capacidade grande de minar a coesão dentro da igreja. Isso que vocês viveram na experiência de vocês é gente que não zela pela coesão, que não zela pela unidade. Pelo contrário, não está preocupada com o corpo de Cristo, não está preocupada com a igreja, preocupada apenas com seus próprios interesses. E tem gente, infelizmente, infiltrada na igreja, que solta palavras aqui, palavras acolá, e tudo que essa pessoa quer é ver o circo pegar fogo. Houve uma coisa aqui, passa para frente de algo de forma diferente. Houve uma coisa aqui que não é nem tão assim sério ou grave, mas dá um tom quando passa para frente perigoso. A coesão depende da gente. A coesão de um exército depende dos comandados. A coesão de um exército depende da forma como nós nos vemos dentro desse exército e a forma como nós entendemos a proposta de Deus para esse exército chamado igreja. Como soldados, é nosso papel trabalharmos para mantermos a coesão e a unidade. É o desejo de Deus, é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu queria pedir que você apagasse a luz aqui um pouquinho. Eu trago uma cena de um filme aqui interessante, Ato de Coragem, o nome desse filme. São duas cenas, perdoem aqui o amadorismo, né, quando eu juntei as cenas aqui, mas eu achei interessante porque esse filme ele fala da divisão de elite. São dois oficiais da divisão de elite da Marinha dos Estados Unidos que saem numa missão de resgate de um oficial que foi preso pelos inimigos, né? Estava prisioneiro dos inimigos. E a partir desse resgate se desencadeia uma outra busca, um outro desafio, e eles são enviados para lá. O nome do filme é Ato de Coragem, mas está em inglês. Eu espero que você consiga ler ali a legenda, tá bom? É bem interessante. O título do filme, e ao mesmo tempo essas duas cenas, o que elas mostram para a gente. Passa por favor, Moisés.
Essa é a segunda cena. Esse é o ato de coragem que o filme retrata. Eu não sei se você conseguiu entender a lógica. Esses dois oficiais que estão nessa cena aqui agora, eles estão na praia inicialmente, no início do filme, e conversando. Um é casado com 5 filhos, e esse que dá a vida pela tropa, a esposa estava grávida. E ele, para salvar a tropa, o que ele faz? Ele se lança sobre aquela granada, naquele instinto de preservação do grupo, da coesão, a unidade, para salvar os seus colegas, os seus companheiros. Ele se lança sobre aquela granada para que eles não viessem a morrer, e ali ele morre. E ele deixa uma mulher grávida que daria à luz em pouco tempo. E no início do filme, não sei se você percebe, é uma carta que ele está lendo. Ele está lendo foi uma carta que ele escreveu para esse menino que ficou órfão desse seu companheiro. E ele fala o seguinte, é interessante que ele cita um escritor, que ele fala o seguinte: um galho, ele pode até quebrar facilmente, mas quando você faz um fecho de galhos, esse fecho se torna mais resistente. Sabe o que eu queria que nós entendêssemos aqui nessa noite? Eu queria que nós entendêssemos que a vontade de Deus para a sua igreja, para essa tropa chamada igreja, é que de verdade nós possamos batalhar mais uns pelos outros, nós possamos mais investir na vida uns dos outros. Eu acho que ainda, meus irmãos, vou usar uma expressão, me perdoem, esse negócio chamado igreja, ainda é muito, como é que eu posso dizer, algo que nós não experimentamos na prática, o que significa. Quando eu falo de coesão, eu acho que a coesão na nossa cabeça ainda é muito trazer uma cesta, um quilo de alimento para colocar naquela cesta básica para ajudar uma pessoa que está passando necessidade, e no máximo, de vez em quando, lembrar de alguém para fazer uma oração por ela. Mas sabe de que coesão que eu estou falando aqui nessa noite, que a Bíblia fala? A coesão que a Bíblia nos incentiva e que eu trago para nós nessa noite é a capacidade de você, se for o caso, abrir mão de você sofrer em função de alguém, de você pagar um preço pelo teu irmão, de você chegar ao absurdo para alguns, quem sabe, de passar alguma privação em função de alguém. Isso é reino, isso é igreja, essa é a vontade de Deus. Até que ponto? Olha que nós estamos indo para o extremo. Alguém que foi capaz de dar a sua vida pela tropa, dar a sua vida pelos seus iguais. A pergunta é: quem de nós, não estou dizendo de dar vida não, quem de nós aqui está disposto a ser igreja no sentido de abrir mão do seu conforto, quem sabe, abrir mão de algum prazer, quem sabe, abrir mão, quem sabe, de alguma coisa que tanto quer, em função do outro, em função da tropa, em função da igreja? A tropa de Cristo, ela tem que ser coesa. Mais ainda, essa tropa tem como segunda característica a abnegação, porque ela é uma tropa coesa e ela também é uma tropa abnegada. E é interessante porque o texto vai dizer: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Interessante isso, né? Paulo está dizendo assim: se você é soldado, se você está numa missão, como que você vai perder tempo em se envolver demasiadamente com coisas que não têm a ver com a missão?
Aí eu olho para a nossa vida como está configurada, né? Nossos sonhos pessoais, o desejo de ganhar dinheiro, o desejo de ter coisas o tempo todo, de vermos nossos filhos encaminhados na vida. Eu vejo o apóstolo Paulo dizendo que nós somos soldados, e dizendo que nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Entenda uma coisa nessa noite: você, como soldado, você representa uma nação ou um reino. Você, dentro da igreja ou lá fora, como a gente costuma dizer, no mundo, você não está por conta própria. Você não vai no seu nome próprio. Você não vai ou não deveria ir e viver em função da sua missão pessoal. Você é um soldado que representa uma nação ou um reino. Você e eu obedecemos necessariamente a um comandante. Servimos em um destacamento chamado igreja e guerreamos ininterruptamente por nós mesmos, pela tropa e pelo reino. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Você é um cidadão do reino de Deus. Essa verdade já deveria ser suficiente para fazer você rever a sua vida, fazer com que eu revisse a minha vida com as minhas prioridades, com aquilo que eu entendo ser importante para mim, como cidadão do reino de Deus, como um soldado que representa esse reino, essa nação. Nós deveríamos estar muito mais preocupados com o reino, com os seus desdobramentos e a vontade de Deus. Nós obedecemos a um comandante. Se isso é verdade, como então que nós não submetemos dos nossos projetos a ele? Como então nós conseguimos ainda fazer coisas para nós mesmos, olhando os nossos próprios interesses, sem submeter a nossa vontade a esse comandante? Sabe como é que a gente faz? A gente vai e pede depois a aprovação de Deus. A gente se lança. No muito fala, Deus, está nas tuas mãos, vem comigo. Mas poucos falam assim: Senhor, recebi essa proposta de emprego que é maravilhosa, eu vou ganhar muito dinheiro, mas antes de responder, Senhor, eu vou tirar um tempo de oração, de consagração da minha vida, para saber se essa é a tua vontade. A gente fala: Deus, como que o Senhor é bom, abriu uma porta maravilhosa para mim. Aí a gente entra por aquela porta, a primeira coisa que a gente faz é esquecer de Deus. A gente fica com a bênção e esquece o abençoador. Agora, se nós obedecemos a um comandante, como não submeter a ele as nossas vontades, os nossos projetos, os desejos do nosso coração? Nós servimos em um destacamento. O reino é grande, o exército é imenso. Deus nos colocou num destacamento específico, e o destacamento que você serve é na comunidade presbiteriana da freguesia. Sabe o que isso significa? Que você precisa trabalhar em prol do seu destacamento. Você precisa trabalhar em prol desse lugar que Deus colocou você para guerrear, você para servir. E já temos falado sobre isso essa noite. Por isso, meu irmão, se veja como um soldado, mas não um soldado sem destacamento, não um soldado fora de uma tropa. Você é um soldado que pertence a um destacamento específico. Você pode estar espalhado pelo mundo, andando por aí, fazendo o que você tem que fazer, mas você não pode esquecer que você tem uma base. Você não pode esquecer que você serve em um destacamento específico e que você precisa trabalhar em prol deste. E mais, nós guerreamos ininterruptamente por nós mesmos. A batalha é grande. Você vai sair daqui hoje, a batalha começa a sair por aqui, continua dentro da sua casa, e amanhã continua, porque segunda-feira o bicho pega lá fora. Então você, como soldado, saiba que você vive uma batalha contínua, ininterrupta, primeiro pela tua própria vida, primeiro para manter-se de pé, manter-se erguido, manter-se como um soldado digno, um bom soldado de Cristo, porque tudo vai fazer ou tentar fazer com que você caia. Pessoas vão tentar te derrubar o tempo todo, circunstâncias vão tentar te roubar o tempo todo. Hoje de manhã a gente estava cantando aqui, não me lembro a canção agora, mas dizia que em todo tempo te louvarei. Eu estava cantando e pensando, porque o louvor
precisa também ser um momento que a gente reflete no que a gente canta. Eu estava pensando, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te louvarei. O que o autor está querendo falar sobre isso? O que o autor está querendo dizer quando fala isso aqui? Sabe o que o autor está querendo dizer? Eu estava pensando aqui hoje de manhã. O crente, ou o soldado de Cristo, é aquele que vai louvar a Deus independente das circunstâncias. Porque você vai ser pressionado. O mundo vai tentar roubar a tua fé. As pessoas vão se levantar contra você. O diabo não dorme. Você que caminha conosco sabe que nós não vemos diabo em tudo nessa igreja. Nós quase nunca falamos o nome do diabo aqui nos nossos cultos. Falamos muito mais de Deus do que do diabo. Mas uma coisa é fato, ele existe. E ele trabalha ininterruptamente para derrubar você, para acabar com a sua família, para acabar com a sua vida, para te destruir. Porque a Bíblia diz que ele é o inimigo, é o teu inimigo. Ele veio justamente para isso, para matar, para roubar e destruir. Então você primeiro tem uma batalha pessoal. Mas mais do que isso, você também precisa, nós também enfrentamos uma batalha contra a tropa. A igreja é atacada o tempo todo. E sabe por que uma igreja é atacada? Porque ela não assume o seu papel de ataque. É interessante porque quando Jesus, em Mateus capítulo 28, 18, na grande comissão, ele diz, Mateus 16, depois você confere aí se eu estiver enganado, tá bom? Quando na confissão de Pedro, acho que é isso, tá? Confere aí para mim, por gentileza. Quando Pedro confessa, Jesus pergunta, vem cá, o que as pessoas estão dizendo ser o filho do homem? Aí depois pergunta, e vocês? Quem vocês acham que é o filho do homem? Falando dele mesmo. E Pedro se levanta e fala, 16, né, Alexandre? Obrigado. Pedro, sempre ele, levanta e fala, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Na sequência, Jesus falou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Espírito. E te digo, né, que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que a igreja, necessariamente, ela precisa o tempo todo estar caminhando, indo avante, para frente, atacando, explorando. Para quê? Para resgatar aqueles que estão aprisionados pelo inimigo, para saquear o inferno. A igreja precisa ser uma tropa que sai constantemente para resgatar aqueles que estão aprisionados, para resgatar aqueles que estão presos, para resgatar aqueles que estão debaixo da escravidão, da mão de Satanás, presos por ele. Então, nós enfrentamos uma batalha, nós guerreamos por nós mesmos, precisamos guerrear pela tropa e, em última análise, pelo reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Então, embora você tenha uma carteira de identidade da República Federativa do Brasil, saiba você, meu irmão, saiba você, minha irmã, que você é cidadão do reino de Deus, que você faz parte do reino de Deus, o reino que Jesus estabeleceu, o reino que contempla, por assim dizer, todos os filhos de Deus salvos em todos os tempos, em todos os lugares. Então, representamos uma nação, um reino, obedecemos um comandante, servimos em um destacamento, guerreamos ininterruptamente por nós mesmos, pela tropa e pelo reino. É interessante porque eu descobri uma palavra, deixa eu ver aqui, se eu vou conseguir, que não tem a ver com a química, viu, Priscila? Então agora eu posso falar com mais propriedade, né? Não sei se vou saber falar nessa palavra, porque ela é em grego, né? Emplekomai, que significa envolvimento excessivo com a vida civil. É interessante porque ela significa enrolar-se, atrapalhar-se em alguma atividade, sofrendo assim severas restrições ao que se pode fazer. O soldado deve se achar disposto a se concentrar no exército e também a sofrer, quando em serviço ativo. Não se embaraça em negócios, ao contrário, liberta-se dos afazeres de natureza civil, a fim de dedicar-se às armas, satisfazendo assim os seus oficiais superiores, ou estando inteiramente à disposição do seu oficial comandante. Sabe o que isso quer dizer? Meu irmão, eu sei que você tem sonhos, meu irmão e minha irmã. Eu sei que você estabeleceu projetos
curto, médio e longo prazo para a sua vida. Mas entenda uma coisa nessa noite: nada pode fazer com que você tire os olhos do seu comandante. Não existe realização pessoal que possa dar a você o que a vida dentro do reino, dentro de um destacamento, dentro do pelotão que Deus colocou você para existir, para você viver, o prazer que isso pode dar a você. Eu sei que eu falo aqui para pessoas que têm sonhos pessoais, projetos pessoais, mas cuidado, para que você não ouça, para que você não incorra naquela exortação de Jesus, aquele homem, naquela parábola que ganhou tudo e perdeu a alma. A parábola que Jesus conta, dizendo que certo homem teve uma safra maravilhosa, e ele olhou para o seu celeiro, para o seu galpão, viu que era muito pequeno, derrubou aquele celeiro, derrubou aquele galpão, construiu um ainda maior, para poder colocar todos os seus bens, toda a sua colheita, e depois de colocar tudo ali dentro, bateu no peito e disse: ó alma, folga-te agora, regala-te agora, porque você tem bens para muitos tempos, para muito tempo. Jesus, naquela parábola diz: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que você tem para oferecer? Nossos sonhos e projetos pessoais não dão conta de sustentar a nossa vida na hora que nós nos deparamos diante de Deus, ou como eu dizia aqui de manhã, na hora que o sofrimento bate a nossa porta. Irmãos, isso é muito sério. Muitas vezes nós nos enrolamos. Eu gosto dessa expressão, se enrolar, atrapalhar-se em alguma atividade. Eu não estou dizendo que você tem que abortar os seus sonhos, os seus projetos, deixar de viver a sua vida, deixar de trabalhar como alguns loucos fazem, esperando a volta de Jesus, ou o mundo acabar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existe uma linha muito fina que divide, uma linha muito fina que divide a sua responsabilidade com as questões civis e o fato de você se enrolar nessa vida. Tem gente que busca tanta coisa que acaba se enrolando. Quando se vê, está infeliz em casa, infeliz com os filhos, infeliz no que faz, não consegue ter prazer. Sonhou tanto com algo, mas deixou-se enrolar tanto com isso, que aquilo que ele tanto sonhou perdeu o prazer, ele perdeu toda a satisfação naquilo que ele tanto desejava. E por fim, uma última característica da tropa de Cristo é que essa tropa, ela precisa ter compromisso com a missão. Então lembra lá do slogan, né? Tropa abnegada, ou melhor, coesa, abnegada e comprometida com a missão. Se você é um soldado, você tem uma missão. Se você é um soldado, você é alguém que precisa entender que Deus comissionou a você uma missão. Deus deu uma missão e a missão dele para você é muito clara. A missão dele para você e para mim é para que nós ganhemos vidas. Só aquelas que estão se perdendo sem o Evangelho, aqueles que estão indo a passos largos para o inferno, aqueles que estão sem Deus. E para isso é necessário que eu e você possamos desenvolver cotidianamente algo chamado senso de missão. E o senso de missão tem que ser algo que habite a sua vida dentro da igreja, que permeie você, que esteja na sua mente, que tome conta de você dentro da igreja, mas sobretudo fora dela. E vou dizer mais: senso de missão te preserva. Vai para uma festa, para os jovens aí, né, cheio de gatinhos e gatinhas, né, e muitas bebidas e muitas, né, oportunidades. E vai para uma festa dessa com senso de missão, e você vai ver a diferença que isso faz na sua vida. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você vai mais motivado, mais embalado pela filosofia do Lulu Santos, né? Que é se lançar, experimentar todo tipo de prazer, ou aí embalado pela teologia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você vai e você vai que vai e faz o que tem que fazer e o que não tem que fazer, o que é importante é viver a vida, e você se deixa levar. Mas quando você vai para alguns lugares com o chamado senso de missão,
Você pensa duas vezes antes de tomar algumas atitudes, de fazer algumas coisas, porque você vai certo de que você está ali com um propósito bem definido de Deus para a sua vida, para você abençoar alguém. Então, eu não sou radical no que diz respeito, vocês me conhecem, o jovem quer sair na noite, quer ir para um lugar, quer ir para outro, né? Eu hoje não vou na boate, porque eu estou velho nesse negócio, música alta não é mais para mim, não aguento mais música alta, a gente falando aquela coisa toda. Mas assim, sei lá, vai, tem um aniversário, o amigo vai fazer um aniversário na boate, vai, não tem problema com isso. Mas se você for, experimenta isso pensando que você foi colocado por Deus ali por algum motivo. Você não está ali para apenas viver um momento de prazer, de alegria e voltar para casa contente por aquele momento. Você deve estar ali com senso de missão, sabedor que Deus colocou você ali e pode ser para fazer diferença na vida de alguém. Quando você vai com senso de missão, você se preserva e você cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, é necessário que você e eu entendamos que a prontidão é algo essencial e faz parte na vida de quem possui esse senso de missão, porque quem tem senso de missão está o tempo todo preparado para o que daí vier. Se vem alegria, você está preparado, mas se vem chumbo grosso, você também está preparado. Eu gostei muito da roupa desse soldado. Tem como apagar ali, Moisés, rapidinho para a gente? Olha a roupa, né? Olha esse soldado como está vestido. A mochila que não deve pesar menos de uns 20, 30 quilos nas suas costas. O armamento, todo o arsenal. Esse soldado está preparado para o que daí vier. O cristão é alguém que precisa estar preparado para as batalhas que vai enfrentar. Deixa eu trazer algumas aplicações práticas em termos finais dessa mensagem, que a hora já foi embora nessa noite. Algumas aplicações práticas para a nossa vida. Primeiro, são só 3, tá bom? Cada gota de suor derramada no treinamento é 1 minuto a mais de vida na guerra. Você só vai sobreviver na batalha se você se preparar para ela. Um bom soldado é aquele que gasta horas e mais horas repetindo os mesmos exercícios, as mesmas atividades, e cada gota de suor derramada no treinamento é 1 minuto a mais de vida na guerra. Quer se manter de pé na batalha? Quer se manter vivo na batalha? Invista no treinamento. E o treinamento do crente não passa por outra coisa senão as chamadas disciplinas espirituais. Leitura da palavra, estudo da palavra, né, Alexandre? 8h30 da manhã, oração em casa, oração na igreja, comunhão dos santos. Cuidado para que você não fique pelo caminho em meio às suas batalhas. Eu conheço gente que ficou pelo caminho na vida cristã, não aguentou a luta, o sofrimento, porque não se empenhou no treinamento. Às vezes você treina uma vida inteira para uma batalha que dura pouco tempo, mas é assim que funciona. Segunda coisa, por ser a vida uma grande batalha, precisamos estar sempre de prontidão. Não é fácil ser soldado, não é fácil ser cristão. Jesus nos alertou, com relação a isso. Não é fácil. Chegou uma hora no discurso de Jesus, quando ele começou a endurecer, começou a falar de morte, começou a falar de cruz, começou a apertar o discurso, a multidão começou a dar no pé. Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês não querem ir embora também? É a hora, porque o negócio vai apertar. Pedro, mais uma vez sempre Pedro, vira para Jesus e fala: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna?
Ser cristão não é fácil, não é brincadeira. Tem um tal oba-oba gospel nos nossos dias, onde a mídia gospel está aí, a música gospel, a festa gospel. É um mundo que eu fico olhando e fico pensando, o negócio é diferente. Não é muito bem assim não. Tem dor, tem sofrimento, tem angústia, passa por provações, porque a vida é uma grande batalha, e por causa disso nós precisamos o tempo todo estarmos de prontidão. O cristão é alguém que está armado o tempo todo. Pode vir, eu sei que a luta vem uma hora, por isso eu estou de pé. Eu sei que a batalha pode acontecer quando eu virar a curva, por isso eu estou preparado. Meu irmão, se prepare para a batalha, porque ela vem, e é chumbo que vem muitas vezes de todos os lados, mas se você estiver preparado, você passa. Se você se habilitar, se capacitar, você passa. Por fim, para encerrar, terceira aplicação prática: você só poderá estar de prontidão se estiver preparado e equipado para isso. Aí eu termino lembrando de Paulo, também escrevendo agora aos Efésios, capítulo 6, leitura para casa, dever de casa, quando ele fala da armadura do crente: capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da paz, espada do Espírito, as botas da preparação do Evangelho, o escudo da fé. Essa é a armadura do crente. Meu irmão, é tempo de você entender que você foi chamado para ser um soldado, e que todo soldado, ele só consegue se manter de pé, se manter firme e vencer a batalha, se ele, escutem isso, estiver equipado para isso. Essa igreja, como um comando da tropa, está aqui para preparar você, está aqui para instruir você. Mas essa igreja não tem como obrigar, até porque não é papel meu nem a liderança, você a vestir a armadura de guerreiro, de soldado cristão. Essa é uma decisão sua. Então, você quer ser um bom soldado de Cristo? Você quer estar preparado para a batalha? Você quer estar de prontidão? Você quer estar de pé, trabalhando, batalhando as suas próprias batalhas, batalhando pela tropa e batalhando pelo reino? Se você quer isso, eu quero convidar você a ficar de pé agora. E você que deseja mais do que ser apenas um crente, um religioso dominical, se você quer realmente estar preparado, ser o bom soldado de Cristo, e poder, como o apóstolo Paulo, no final da sua vida, olhar para trás e falar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se você quer isso, eu quero convidar você a dar um passo aqui à frente para orar junto comigo, para que Deus realmente nos faça soldados bons soldados, que vão trabalhar, batalhar a sua batalha, e vão viver com senso de missão, de prontidão, para aquilo que Deus tem nos chamado para viver.